Sejam muito bem-vindos a mais um Podifica. O nosso papo que edifica vai edificar hoje a sua vida, eu tenho certeza. Esse estúdio hoje está completamente laranja, gente. E eu quero contar para vocês por que ele está laranja. Que eu estou recebendo aqui dois homens que fazem parte de um movimento que se chama Legendários. Se você não sabe o que é, fica aqui. Se você é esposa, fica aqui 2 vezes, porque vai ser melhor para você ficar aqui, para você assistir esse podcast de hoje. Então, eu quero apresentar para vocês quem é que eu estou recebendo aqui. Em primeiro lugar, vou apresentar aqui à minha direita, pastor Alex Bruno. Este homem é um homem de Deus. Este homem é o coordenador do Legendários de Palmas. Ele é o diretor do Legendário Tocantins, mas a principal função dele não é essa. A principal função dele ele é o marido da pastora Crisna e o pai do Azaf e da Hannah. Essa é a principal função, tá certo? Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Creio que hoje será um dia muito edificante para nós. Será? Eu que agradeço a sua presença, porque esse homem não para, gente. Quem conhece esse homem sabe que ele não para. Ele está o tempo todo fazendo e servindo alguém. Então, pastor, muito obrigado pelo seu tempo. Amém. O outro homem que eu quero apresentar, que também é um legendário, eu pensei aqui em várias formas de apresentar esse homem. Pensei em falar o nome dele, né, que ele é um legendário, o que ele faz da vida, mas eu vou apresentar ele do jeito que eu senti no meu coração de apresentar. Este homem, Felício, que é um legendário, mas é o meu marido. É o meu marido, é o meu varão, é o homem que me sustenta, é o homem que mata e morre por mim, pela minha família. Seja muito bem-vindo, meu amor. É difícil demais apresentar o nosso marido, gente. É verdade. Imagino. Pois é, minha Flor. Estou muito feliz de poder levar essa mensagem para as pessoas que vão assistir o seu podcast, que já é um sucesso, as pessoas já vêm falando que já te viram no podcast. Eu fico tão feliz, né, de a gente poder contribuir, colaborar, né, e levar, né, essa esperança para as pessoas, né, de que as famílias elas devem ser a rocha principal, né, dessa sociedade num mundo tão perdido como está. Amém. É isso mesmo. Então vamos iniciar o nosso papo aqui. Olha só, Arru. Né? Eu já vi várias vezes vocês falando Arru. O que é Arru? Não é Arru, é Aú. Eu falei errado. Isso. Primeiro, é um erro comum, as pessoas sempre acham que é Arru, né? Por causa da intensidade, soa como R. Mas o certo é Aú. Por quê? Porque são iniciais de 3 palavras importantíssimas, né? E faz parte daquilo que nós queremos ter dentro do movimento Legendários, que é amor, honra e unidade. Essas 3 palavras, elas definem aquilo que nós estamos construindo dentro desse movimento, né? Então, isso tem já sido um movimento que tem tomado o Brasil. O Brasil já tem se tornado um dos maiores países que tem mais legendários no mundo, até já está ultrapassando a Guatemala. Né? Então, que Guatemala é de onde vem o movimento, né? Fundado por Shep Putz, que é um pastor da igreja do pastor Crefor. Esqueci agora o nome do pastor. Tem problema. Mas ele iniciou esse movimento, né, na tentativa de trazer, de fato, uma restauração na vida dos homens. E uma das coisas que são restauradas são essas 3 coisas que nós acabamos de falar: amor, honra e unidade. Quantos legendários tem no Brasil? Sabe, não? Olha, no Brasil, hoje já deve estar batendo na casa dos 18 mil, mais ou menos. Mas no mundo já está chegando nos 90 mil. Uau. No mundo. Né? E talvez eu esteja até errando o número do Brasil, mas o último dado que eu tive foi com 14 mil, mas o barco já andou. Né? Então, hoje nós temos
top acontecendo em tudo que quase todo final de semana, todo mês tem top em algum lugar do Brasil, São Paulo, Minas, no Nordeste. Acabou de ter um no final de semana passado lá na Amazônia, né, que foi o top do Marajó. Então, realmente, Deus tem feito algo extraordinário, né, nesse movimento. Que coisa mais linda. E falem uma coisa para mim, o que que precisa? O que que precisa para participar, para ser um legendário? Bem, precisa ser homem do sexo masculino. Isso é uma exigência. É uma exigência. Então, se for homem do sexo masculino, pode participar. Não né? tem idade? Tem uma idade mínima? Tem, mas isso varia de top para top. Tá. Então, alguns tops aceitaram até adolescentes de 14 anos. Tem top que aceitou. No início, aceitavam, depois passaram para 16, e a maioria hoje não aceita abaixo de 18. Tá certo? Por quê? Porque abaixo de 14 existem alguns movimentos dos legendários de pais e filhos, que é chamado de legado. Então, os pais sobem a montanha junto com seus filhos e isso traz uma conexão. E agora, se eu não me engano, esse mês está acontecendo também o para meninas. Né? Então, é o pai que sobe junto com a sua filha. Que lindo. Né? Então, incrível, é algo muito poderoso que está acontecendo. Né? E nós definimos, tem alguns tops, por exemplo, que é só a partir de 21. E a idade máxima não tem? Aguentou, tá dentro? Não tem, porque, na verdade, teve já senhores de 85 que subiram a montanha. Senhores bem idosos e subiram a montanha, são legendários. E me falem uma coisa, vou perguntar para o meu amor agora. O que você acredita que o Legendários tem a ver com casamento? Eu quero que você me responda e depois o pastor vai falar um pouquinho para a gente. E por que isso? Porque o Podifica, ele fala, o objetivo do Podifica é restaurar casamentos, o objetivo do Podifica é trazer as premissas corretas do casamento sempre à luz da palavra de Deus, né? Para quem não conhece a minha história inteira, e acho difícil conhecer inteira, mas eu passei por um processo onde saber sobre a palavra de Deus, ler a Bíblia e o encontro com Jesus mudou minha vida, né? Então, o meu propósito, ele é ajudar outros casais a restaurarem seus casamentos. E uma coisa que eu vejo muito, gente, já vou deixar vocês responderem, mas eu vejo muito que o Legendários é mais para a esposa, me parece, né? Porque as ladies, que são as esposas do Legendários, elas ficam... Meu marido mudou, o que aconteceu com meu marido? O meu marido mudou muito depois do Legendários. É que eu não posso, gente, falar tudo, mas aconteceram transformações, pastor, que eu tinha um marido... Meu marido sempre foi um homem bom, tá? Mas ele voltou extraordinário, né? Então, eu queria que... O que você acha que muda? Qual que é a relação com o casamento, Legendários? Bom, a relação do Legendários com o casamento é uma relação indireta. Por quê? A primeira coisa, o objetivo principal do top da montanha é trazer o homem para a sua configuração original. Então, por consequência, isso acaba atingindo também a sua família. Então, se o homem ele assume o papel de sacerdote do seu lar, o papel de provedor, o papel de presença e o papel de proteção, então isso tudo é colocado à prova. Então, consequentemente, a sua família acaba tendo vamos dizer assim, sente essa mudança também. Porque se o homem ele tem a sua configuração restaurada, vamos chamar assim, né, que é no final das contas é uma conexão com Deus, então a família ela acaba sendo impactada como um todo, porque não tem como você fragmentar uma pessoa, e principalmente uma pessoa tão importante que é o cabeça da família, né, que acaba tendo toda os desdobramentos para a esposa, consequentemente, e mais importante para a esposa, né, porque ela acaba percebendo que agora ela tem
essa sustentação que ela pode, de fato, contar, e também os filhos, porque eles são colocados também na posição em que os filhos precisam estar. Então, o principal é o homem consigo mesmo, para depois com a sua família, e a sua esposa é peça fundamental nisso. Podemos dizer que a família recebe um presente, então? A família, exatamente. A família, na verdade, recebe uma peça totalmente reconfigurada para que toda a engrenagem passe a funcionar de forma correta. Ah, que maravilha. Sim. Pastor, qual é a relação com o casamento do Legendários? Olha, você falou muito bem. A esposa, ela é a maior beneficiada de todo o processo. E, na verdade, as esposas, elas são a maior vendedora do projeto. É verdade. Elas são as maiores divulgadoras, são aquelas que começam a falar para as amigas, contar testemunhos. É o marido que não tinha paciência, agora ele até volta no mercado porque a esposa esqueceu algo da lista. Que monta até a lista dele, que monta até a mochila dele. Que monta a mochila dele. Então, tudo isso são transformações que acabam acontecendo. E a família, ela acaba colhendo os frutos daquilo que aconteceu com o homem ali em cima da montanha. E isso é poderoso, porque os Legendários, ele veio para resolver uma dor. Qual que é a dor? A dor da esposa frustrada que olhava da janela para a vizinha e via a vida dela tudo dando certo, o carro novo que foi comprado, a casa nova que foi construída, né? Tudo foi conquistado e a vida dela não avança. Por quê? Porque o homem dela não é aquele caçador que vai atrás resolver o problema. É o do pai que tem o seu filho que admira mais o tio e vê o tio como herói, e o seu progenitor está ali, né, e não desperta nenhum tipo de figura, né, masculina ou figura de herói para o filho. Né? Então, essas dores, elas são dores que são trabalhadas dentro desse projeto, para que o homem retorne a essa posição. Poderoso. A posição de herói, a posição de pai, a posição de marido, a posição daquele que é o caçador, que ele vai enfrentar, vai conquistar tudo que for necessário para a sua casa. Então, isso é muito importante. E aí, quando eu falo disso, eu não estou falando só, apesar de ter citado, né, casa, carro e tudo mais, bens materiais e prosperidade, mas eu falo também de uma vida de paz e de descanso, de vida de Deus dentro da casa, dentro do lar, que isso é o mais importante. É o mais importante, porque quando o homem ele recebe a experiência da montanha, não é uma experiência apenas física, é uma experiência também espiritual. E isso é muito importante, né? Porque quando você... e aí a gente vai encontrar muita gente que eles têm um entendimento completamente errado a respeito dos Legendários. Então, eles acabam assistindo lá no Instagram, olhando as fotos, e eles falam, eu já sei de tudo que vai acontecer. E não é bem assim. Né? Muitos, eles são impactados, né, com tudo que acontece lá. E eu vou te falar, eu sou pastor há 14 anos e eu fui muito impactado. Meu processo foi Pastor, você impactante. tem quantos anos mesmo? Eu tenho 36 anos. 36. Pastor há 14, então desde os 22 você é pastor. Desde os 22. Essa é uma reflexão que eu quero levantar, né? Nós temos aqui, pessoal, dois homens que eles são... vieram de mundos muito diferentes, né? Sim. Porque a gente tem um homem que nasceu na igreja, né? Sempre foi um homem de Deus, né? Um pastor há 14 anos, e do outro lado nós temos um homem, que é o meu esposo, que até um tempo atrás ele não acreditava em Deus, né? Se denominava agnóstico, é isso? Então, ele se denominava agnóstico, não acreditava em Deus. E hoje eu estou vendo os dois com a mesma farda, ou seja, algo os une, isso. O movimento os une, né? Deus os une. A minha pergunta é, tão diferente, o top, ele impacta do mesmo jeito, tanto para um homem, porque eu acredito que um homem que era agnóstico deve ser um negócio surreal, né? Meu Deus, um negócio espiritual. E para um pastor que cresceu ouvindo louvor, também é?
Eu vou falar da minha parte, depois o Felício fala da dele, Tá. da experiência dele. Mas uma das coisas que é mais impressionantes com o Legendário é que todos são nivelados igualmente na montanha. Em termos de espiritualidade, em termos físicos, em termos de conhecimento, de qualificação, todos acabam que na montanha são igualados, né, e são nivelados. E ali na montanha todos podem receber igualmente, todos são impactados igualmente. Eu sou pastor há 14 anos e ano passado foi quando eu tive a experiência de subir a montanha. Para mim foi muito impactante, mas servir na montanha 4 vezes foi muito impactante para mim. Né? Por quê? Porque cada subida na montanha ela tem uma experiência muito diferente da outra. Né? São histórias diferentes, testemunhos diferentes, e acaba que você vai sendo impactado todas as vezes que você sobe. Então, não é uma experiência, apesar de ser uma experiência única, ela é constante também, porque você continua tendo muitas experiências, porque você descobriu um caminho para se ter uma experiência. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém ali. Ninguém. Mesmo sendo um cara de igreja há 30 anos e alguém que nunca frequentou uma igreja. O top é para todos. O top é para todos, independente de fé, de religião, independente de posição social, independente de profissão, independente de qualquer coisa. Se você é rico, classe social, né? Se você é rico, se você é pobre, né? Não importa. Não importa nada disso. Porque o top, ele serve para todos os homens. Ele vai causar o mesmo efeito, vai trazer a mesma transformação para todos. Né? E isso é que é o mais impactante. Achei muito poderosa essa palavra que você falou sobre nivelar os homens no mesmo, né, do mesmo jeito, né? Ninguém é melhor do que alguém. E você, meu amor, como é que você fala sobre isso? Um cara que não acreditava em nada, vamos dizer, acreditava fato, no universo. A minha conversão, meu batismo foi em dezembro e eu subi a montanha em março. Então eu vinha naquela experiência muito teórica, né? Inclusive o pastor Alex foi uma figura fundamental em todo esse processo, porque eu sempre perguntava muita coisa para ele. Inclusive, na véspera, né, do top, ele presenciou muitas situações, porque eu adoeci, e o top, ele de fato é espiritual, ele começa muito antes da montanha, ele vai colocando, né, toda a família, na verdade, à prova, né, porque dá muita vontade de desistir antes mesmo de você subir. Então, a gente adoeceu, eu adoeci, você adoeceu, eu estava em Cuiabá, você em Palmas, a nossa família inteira, né, passou por situações, não somente de ir para o hospital, mas também situações outras, né, e, de fato, no meu caso, a experiência de subir a montanha foi, de fato, um sobrenatural, assim, foi um arrebatamento. Se eu posso dizer que a experiência do arrebatamento é aquilo ali, porque eu me senti voltando para a casa do Pai. Amém. Amém. Detalhe, sem eu ter nunca ido para a casa do Pai. Como é que a gente sente que a gente volta para um lugar que a gente nunca foi? Então, e o que o pastor Alex acabou de falar, de fato, quando a gente serve, a experiência também tem um impacto diferente. Até porque o que a gente acaba percebendo é que todos nós estamos, de uma maneira ou de outra, servindo e buscando o Legendário número 1. Então, o nosso objetivo ali, quando a gente vê homens quebrantados, né, assim, eles entregues de fato, né, à experiência, entregues de fato a dizer, eu entrego a minha vida, a minha casa ao Senhor, Legendário número 1, aquilo ali a gente diz, caramba, eu ajudei a essa pessoa e, consequentemente, também a toda uma família e gerações para frente a se conectarem, né, com a essência que é amor, que é unidade, que é honra. Então, o nosso lema, ele de fato, ele personifica essa experiência. A gente visualizar pessoas que ali, quebrantadas, e a montanha quebra tudo.
A montanha quebra tudo. Pode chegar orgulhoso que vai quebrar, pode chegar dono do mundo que vai quebrar. E, como o pastor Alex falou, de fato, ela unifica todo mundo. Quem é aqui ou quem é aqui, ou se eleva ou se diminui. Né? Que ele cresça, que eu me diminua. O que ele falou agora, eu quero me aproveitar um pouquinho da sua sabedoria, posso? Fica à vontade. Porque eu te acho tão sábio, sabe, pastor? Apesar de, às vezes, a gente olha, né, sem que a gente tenha experiência em Deus, às vezes a gente... No meu passado, eu acreditava que pessoas mais novas não saberiam mais do que eu. Eu confesso que eu tinha esse preconceito. E conhecer você me fez quebrar isso, né? Amém. Você também, né, meu amor? A gente fala, nossa, o pastor Alex, ele fala tanta coisa que faz sentido, né? Isso que você falou agora, meu amor, que eu nunca nem tinha ouvido você falar sobre isso. Voltar para a casa do pai sem nunca ter ido. Uau! Uau! Eu tô tipo o Joel J quando ele fez o podcast com o Carpinejar, você viu? Que aí que ele ficou, né? Ele ficava uau, uau. Eu tomei uau. Deus fala alguma coisa sobre isso? A Bíblia fala, porque isso que ele falou foi muito forte. Eu voltei para um lugar, eu senti que eu voltei para um lugar que eu nunca tinha ido. Perfeito. Quem não crê é filho, mesmo não crendo? Não. Uau, então fala. Achei que você ia fazer outra pergunta, a resposta ia ser sim. Você fez outra, não. É porque foi muita coisa, mas vamos fazer a que eu ia fazer inicialmente também, que é possível voltar para a casa do pai sem nunca ter ido? Fala um pouquinho sobre isso, que agora eu fiquei... Tá, mas antes dele responder, ele vai guardar essa pergunta que ele achava que você ia fazer para ele responder também. Ele vai se fazer a pergunta e vai responder qual também. É a pergunta que você achava que eu ia fazer? Você refez. Tá bom. Você fez. Se teria como você voltar para um lugar que você nunca foi. Tudo depende da perspectiva. Então, ele falou de uma perspectiva, numa visão natural. Né? Então, eu senti voltando para um lugar que eu nunca fui. É forte, é profundo isso. Agora, a Bíblia diz que quando você nasce de novo, o Espírito ele passa a existir agora dentro de você. Então, a sensação que ele teve lá foi é a mesma sensação de quando você tem uma revelação da palavra. Qual que é a sensação? Parece que eu já sabia isso, mas eu não sei explicar como eu sabia isso. Verdade. Como? Como que ele sabe que já sabia isso? É porque o Espírito que está dentro dele, a palavra diz, ele é quem sabe todas as coisas e não há necessidade que ninguém vos ensine coisa alguma. Por quê? Porque o Espírito que está dentro testifica e sabe de todas as coisas. Então, o sentimento que o Felício está sentindo é justamente esse sentimento, né? Poxa, parece que eu voltei para a posição original que Deus me criou para ser. Do propósito. Então, é a sensação de estar novamente no propósito de Deus. A outra pergunta que você me fez foi se alguém que não crê é filho. Não é filho. Tá? Alguém que não crê não é filho. E existe aí já até chega a ser polêmico. Por quê? Porque existe um conceito fora de que todo mundo é filho de Deus. E não é. Biblicamente falando, não é. Então, João capítulo 1, verso 11, diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se torna filho de Deus, é porque não era. Perfeito. Ok? Então, isso é perfeito. muito importante. Né? Então, quando eu entendo que para se tornar filho, eu preciso receber, no nosso caso, como legendários, nós chamamos de legendário número 1, que é Jesus. Tá certo? Quem que é o legendário número 2? Quem que é o legendário número 2? É o pastor do fundador. No boné dele tá 2? 2. Uau! Número 2. E esse daqui, o Shep Putz, ele é o legendário número 3. Ele é o fundador do movimento dos legendários.
Esse legendário número 2 e 3, eles são da Guatemala, é isso? Guatemala, isso mesmo. Os dois são da Guatemala e eles são os fundadores, subiram a montanha com 70 homens. Na verdade, 100 homens, perdão. Eles subiram a montanha com 100 homens e totalmente diferente do que nós fazemos hoje. Hoje existe toda uma equipe por detrás. Na Eles época, foram não. eles na raça. Eles foram, tiveram a experiência e criaram um movimento. E me falem uma coisa. Então, pelo que vocês estão me colocando aqui, a montanha, ela ambienta esse encontro. A montanha, ela provoca, ela traz. Porque uma coisa que eu aprendi, né, com o nosso pastor, o pastor Mauro, né, foi que a gente tem que estar na igreja. E por quê? Porque a igreja, ele fala várias coisas, né? Mas ele fala, até me corrijam se eu estiver errada, mas que a igreja, ela é o ambiente, né? Então, na igreja, uma coisa é você estar assistindo, lavando uma louça, você está assistindo uma pregação lavando uma louça, fazendo alguma coisa, outra coisa é você estar no ambiente da igreja. A montanha, ela ambienta esse tipo de sentimento, essa volta, essas revelações? Sim, existe todo um processo na montanha que eu não posso revelar. Esse processo, né, até mesmo para não estragar o processo individual de cada pessoa que vai subir a montanha. Mas lá acontecem muitas coisas que conduzem o homem a ter essa experiência com o legendário número 1. Esse é o maior alvo, tá certo? Desde atividades físicas e, enfim, muitas coisas. Você tocou num ponto da igreja. Sem a igreja, os legendários, ele se tornaria inútil. Ele não teria serventia nenhuma. Então, os legendários, ele está aqui para apoiar as igrejas. E aí, independente de denominação. Aqui no Tocantins, a Igreja Videira, que é a igreja que eu sou pastor, né, que nós é que trouxemos os legendários aqui para o Tocantins. Né? Iniciamos o trabalho, criamos a primeira pista, tá certo? Nós fizemos o primeiro top no Tocantins. Os primeiros legendários do Tocantins foi o pastor Mauro e eu. Né? Eu fui a convite dele, fui junto com ele, nós participamos em Cuiabá. Então, todo esse início aqui no Tocantins, a Igreja Videira trouxe e nós fizemos questão de levar todos os pastores para participarem, pastores da Videira, e fizemos convite para todos os pastores da cidade que a gente tem contato. Então, nós fizemos o convite, eu e o pastor Mauro, nós fomos os primeiros legendários do Tocantins, eu fui junto com ele, e nós levamos todos os pastores, né, da Videira, e depois nós convidamos vários pastores das igrejas para participar do primeiro top aqui, na nossa localidade, na nossa base, que nós chamamos. Para quê? Para que as outras igrejas passem a ter essa experiência também. Porque o Legendários não é um evento de uma igreja. Né? Você vai encontrar movimentos de uma igreja. Então, agora mesmo eu estava vendo um movimento lá, né, que ele é da igreja, que também é de subir a montanha. Mas os Legendários não, ele é interdenominacional. Né, você vai ver a Igreja Nova Chance envolvida, a Igreja Manancial, você vai ver a Igreja IBC, Igreja Batista Central, você vai ver a Igreja Batista em Célula, a Primeira Igreja Batista, você vai encontrar a Igreja Esperança. Então, são várias igrejas que já estão envolvidas, que o pastor tomou frente, participou dos legendários e está envolvido. Então, é um evento que veio para contribuir com as igrejas, para que esses homens que retornam da montanha, eles sejam bênção lá na sua igreja. Isso para nós é o mais importante. E é óbvio, vai pessoas que também não são de igreja, inclusive vai pessoas que são católicas também. Entendeu? E nós entendemos que ele também precisa participar do movimento, ele pode participar e tem liberdade de participar, e ele não precisa mudar a religião dele por causa disso, pela participação. Não, eu sou católico e eu quero ir nos legendários e quero continuar sendo católico. Ótimo, não tem problema. A Igreja Católica também, ela faz parte das igrejas cristãs. E é isso o que os legendários prezam. Nós estamos aqui para falar de Cristo. Todos que creem em Cristo, que são cristãos, nós
entendemos que eles podem fazer parte dos legendários. Agora eu fiquei com uma dúvida. Porque Ok. lá no início, foi muito esclarecedor, mas eu fiquei com Ok. uma dúvida. Lá no início, eu perguntei o que um homem precisa, né? Precisa ser um homem do sexo masculino. Vamos lá. Um homem que faz parte da Umbanda, por exemplo, ele pode ir ao Legendários? Pode, perfeitamente. Então não há essa discriminação de Não, religião. Não, Tá. nenhuma. Nenhuma. O que acontece muitas vezes é que lá é nítido. O que vai acontecer é que nós vamos em busca do legendário número 1. Entendeu? Então, isso é certeza. E a isso chance de vai encontrar o acontecer. legendário E número todos 1 é encontram. grande. Se receber esse uniforme, é porque encontrou. É porque encontrou. Isso. Eu quero fazer um bate-bola com vocês, Ok. de acordo com o que eu escuto nas minhas sessões. Porque o pessoal aqui já sabe que me assiste, mas o meu dia é buscando restaurar casamentos através da palavra, né? Então, eu recebo casais que estão buscando divórcio e a gente vai tentando, na terapia, trazer as reflexões para que esses casais, através da palavra de Deus, principalmente, eles possam restaurar seus casamentos. E eu já falei para alguns pacientes, inclusive no top de palmas eu consegui levar 2, né? Eles me disseram, obrigada por você não ter desistido de mim, porque eu disse para um deles, eu disse assim, se você não for, eu também não te atendo mais. Foi bem uma relação tóxica, sabe? Aí ele ficou com medo, ele foi lá e foi. Mas alguns, eles têm algumas objeções. Eu não sei matar. Eu quero jogar a objeção e vocês me jogam essa Deixa eu essa só resposta. fazer uma correção antes de você Claro, começar. Claro. Não é o top de Palmas, é o top do Do Tocantins. Tocantins, tá certo. Tá? verdade. Até mesmo porque não acontece em Palmas. Ah, é verdade. Então, gente, refazendo, é o top do Tocantins. Vamos lá. Eu recebi um policial. E esse policial, quando eu sugeri, ele disse, o que você falaria? Ele disse, eu sou policial e já passei por todos os treinamentos físicos possíveis. Eu não preciso do Legendários. É exatamente esse cara que a gente quer subir na montanha. Que a gente vai quebrar o orgulho dele. Não é a gente, mas a montanha. Nós somos apenas um veículo. Nós que se vimos em cada uma das suas... São várias sessões que nós temos lá. Nós temos a logística, nós temos os eventos, nós temos a segurança, nós temos a mídia. Eu faço parte da mídia. Né, pastor? Então, o nosso objetivo ali é que cada um tenha a sua experiência de forma individual e que ele seja quebrantado em cada uma dessas, vamos dizer assim, dessas situações. Então, certamente, ele vai ter a experiência de que nada daquilo que ele tinha de conhecimento, seja filosófico, seja teórico, seja até mesmo de aptidão física, nada daquilo vai fazer sentido para ele sobrepujar, né, o que a montanha vai trazer. Né? Então, é exatamente essas pessoas quem mais a gente, né, faz gosto de ver subir a montanha, porque depois, quando sobe, ele percebe. Porque, então, não tem... ele pode ser policial e ter feito vários treinamentos do BOP até, não se compara ao que vai acontecer no Ele pode ser do Legendários. exército, do SEAL da Força Aérea Americana, que não é isso que é a essência da coisa. Legal. Né? Inclusive, agora no último top, serviu conosco aqui um legendário do Goiás, que ele era caveira, do BOP, paraquedista, ele tinha várias condecorações também, então alguém muito especializado. Inclusive, nós levamos vários coronéis do Corpo de Bombeiro agora, nesse último, e também da Polícia Militar. E né? esses aí Pessoas do também giro. saem quebrantados? Totalmente. Ai, gente, eu queria tanto então, estar lá um dia para muito- ver com drone. É muito poderoso. Por quê? Porque eu volto a dizer, né, não tem a ver com o quanto de qualificação que você tem. Eu posso contar um testemunho da minha participação, quando eu fui a primeira vez. Do meu lado tinha um rapaz que ele era uma pessoa bem alta, e bem forte, bem bombado, né? Como o pessoal fala. E ele é halterofilista, levanta peso, né? E dono de academia, lá na região do Mato Grosso. E
foi interessante, porque ele foi um dos que mais sofreram na montanha. E lá nós tínhamos senhores de 65 anos com 160 quilos que subiu a montanha. Tô achando que essa montanha é bem espiritual, é isso? Totalmente. Por isso que eu digo, a experiência, apesar de estar todo mundo fazendo a mesma coisa, cada um tem uma experiência individual em cima da montanha. E isso faz toda a diferença. E aí não importa se Deus precisa lidar com uma área da sua vida, Ele vai lidar com essa área da sua vida lá na montanha. Ele vai trabalhar essa área da sua vida. E ninguém vai entender nada, porque nós não fazemos nada. Nós não interferimos em nada do processo. A experiência ela é individual. A única coisa que a gente faz é conduzir o povo. E o restante tudo é o legendário número 1 que faz. Legendário número 1. Eu escutei de um outro paciente, quando eu também falei sobre o Legendários, porque eu vou dizer, pastor, quando a gente é esposa de Legendários, você quer que todo homem do mundo vá para o Legendários. Sim. E por quê? Porque você quer o bem das mulheres, né? Claro. Como mulher, nós queremos o bem das outras mulheres. E ele falou, eu já sei que esse negócio de Legendário número 1 é Jesus, eu já aceitei Jesus, eu creio em Jesus, e para eu ter Jesus, é só eu estar dentro da minha casa e falar, Jesus, eu não preciso de montanha nenhuma. E aí? É aí que ele precisa muito ir na montanha. Ele que falou isso, ele precisa demais ir na montanha. Porque, primeiro que Jesus, ele não é apenas algo que você busca no individual. Jesus tem um corpo. E na montanha a gente aprende o significado do corpo. O significado de estar unido, conectado, não estar sozinho. Então, alguém que tem esse pensamento, ele vai ter muitos problemas. Problemas espirituais, problemas de egoísmo, de individualismo, né? E vai passar por muitas barras que ele poderia simplesmente ter solucionado estando perto de outras pessoas, estando no meio da comunhão. Por isso que eu digo que os legendários sem a igreja seria inútil. Porque os legendários, ele contribui com a igreja. Então, a pessoa volta e a primeira coisa que a gente fala para ele é o quê? Envolva na sua igreja. Esteja junto com o seu pastor. Ajude na igreja. Seja um referencial lá, que os outros homens olhem para você e falem, esse daí é homem de Deus. Esse testemunho ele é importante. Por quê? Porque ele aprendeu lá na montanha, ele teve a experiência na pele de que é necessário caminhar junto com outros homens. E nós dizemos o seguinte, que um homem sozinho é presa fácil. Entendeu? Então, por isso que nós não podemos cair na tolice de achar que somos autossuficientes. Porque não somos. E que Jesus ele é suficiente, mas Jesus também não é só a cabeça. Jesus é a cabeça e o corpo inteiro. E o corpo é a igreja. Está na palavra. Ou seja, não é um evento de igreja, mas precisa da igreja para que continue funcionando e gerando comunhão entre os homens e um aprendendo com os outros. Porque o verdadeiro trabalho não está na montanha. Está no depois da montanha, exatamente. Então, hoje eu atendi um casal e eles passaram por um processo de separação, né? E agora estão reatando o casamento. E o casamento... E, na verdade, eu não paro de atender... Gente, assim, eu estou igual a você, né? Aliás, você é especialista nisso, verdade, tá? Então, você sabe. Então, eu atendo muitos casamentos também, né, dessa maneira, né? E uma das coisas que ele estava falando é justamente isso, que a montanha transformou a vida dele. Né, que a montanha restaurou o casamento dele, estava me agradecendo por tudo e tal. E o interessante é que quando nós nos levantamos do café e fomos pagar a conta, a pessoa do caixa, o dono do estabelecimento, falou, eu fiz o convite para ele, e ele falou, eu quero ir nos legendários. E eu, vamos nos legendários e já vamos aproveitar, vamos na célula. Né, já convidei para a célula.
E ele falou assim para mim, pois é, pastor, eu tenho que te falar algo. Porque eu já convidei ele para a célula uma vez. E ele falou, pastor, minha esposa me deixou. E aquilo, para mim, foi um choque. Por quê? Porque, de fato, e depois eu falei isso para o irmão, para o legendário que estava do meu lado, né? Falei para ele, olha como que o inimigo está trabalhando nas famílias para destruir os casamentos. O inimigo não para de investir nisso. E se você não tiver esse cuidado de estar ligado a outras pessoas, e ele falou isso para mim, o dono do estabelecimento, falou, pastor, eu preciso estar conectado. Faz muito tempo que eu não piso em igreja. Eu preciso estar inserido. Fiz questão de pegar o número dele, nós vamos atrás dele, vamos orar para que o casamento dele seja restaurado. Mas uma das coisas que a gente tem que entender é, se você pode até sustentar uma teoria de que você pode fazer tudo sozinho na força do seu braço e que você e Deus pode tudo sozinho sem depender dos outros. Mas o conceito de igreja é estar junto, estar conectado, estar ligado. Por isso que a ilustração de igreja é tudo no coletivo. É exército, é lavoura, é edifício. É verdade. Entendeu? Está tudo no coletivo. Tudo, o corpo, que está envolvido com muitos membros, entendeu? Então, isso tudo é importante a gente ter esse entendimento para você não ser ignorante e acabar sendo traído por um falso conhecimento de engano. Deu errado. Tente novamente. Olha Aí só. tá falando, Tá a vendo? IA tá falando com ele. Tá aprendendo tudo que nós estamos falando aqui, tá vendo? Então, acaba que você se envolve num pensamento de engano e isso acaba levando você para um fim como esse, por exemplo, né? De às vezes perder seu casamento, perder sua família, né? Perder sua casa. E perder o casamento, a família e a casa, hoje em dia, né, o mundo está relativizando muito isso. O mundo relativiza os casamentos, os filhos, a união, né? E daqui a pouco eu acredito que o mundo ele vai querer proibir os casamentos. Ele vai querer proibir as pessoas de terem filhos. E a gente vai em contramão do mundo, né? Porque a gente acredita no casamento, acredita em ter mais filhos. Vocês dois falaram, os dois falaram algo igual, que eu acho que isso deve ser colocado na montanha e deve ser despertado, que é, leva o homem à sua configuração original. A pergunta que eu quero fazer, e queria que os dois dessem o seu ponto de vista, o Feliz pode falar primeiro, agora, se é a configuração original, em qual momento que você acha que esse homem perde a configuração? Porque a gente está falando de uma configuração original. Então, era para ser assim. Se reconfigura, qual é o momento que ele se perde? Você acha, né, que é? Então, eu tenho minha forma de enxergar isso pessoalmente. Mas o que eu acredito que pode ser colocado como uma regra geral é que, no momento em que um homem, em determinada fase da sua vida, ele é afastado ou ele não é incentivado a seguir a palavra de Deus, a partir desse momento, ele já começa a ter uma desconexão. Porque a palavra de Deus, ele coloca funções para o homem e para a mulher. Então, desde criança, um menino, ele pode ser treinado a um determinado tipo de postura, e a menina também. Seja a título de ver o exemplo do pai e da mãe, seja a título de receber uma instrução e dizer assim, fulaninha, não é assim que faz, ou fulaninho, não é assim que faz. Seja gentil com a sua amiguinha, né? Então, a partir desse momento é que a gente percebe que começa a ter um ruído nessa configuração que passa a não ser mais a original. Então, é a partir de perceber que houve esse desvio que o choque é forte. E diz assim, e a pessoa, pelo menos no meu caso, eu senti isso em muitos momentos do top. Seja no momento em que eu estava subindo a montanha, seja no momento que eu estava servindo. Então, a gente percebe, né, essas
vamos dizer assim, essas falhas na configuração que foram, ao longo da vida, sendo acrescentadas ao seu repertório de comunicação, de postura. Então, nesse momento, você percebe o desvio que aconteceu e, nesse momento, você é simplesmente tragado, né? Para dizer assim, olha, não tem outra saída. Né? Ou você segue isso daqui, ou você vai continuar batendo cabeça o resto da vida. É muito claro isso na montanha, em qualquer aspecto que você encare. Né? Então, a reconfiguração é isso. É você perceber que em um determinado momento da sua vida, você foi levado para fora desse eixo. Eu vejo muito isso, e já vou deixar você falar, pastor, disso, mas eu queria fazer uma observação. O que você falou, meu amor, faz muito sentido, e a gente tenta trabalhar isso nas terapias também. De que jeito, né? Tentar trazer o homem para ativar a sua masculinidade, né? Eu creio que o Legendários ele contribui muito para ativar essa masculinidade do homem. Como é que ativa a masculinidade do homem? Pelo menos a perspectiva da psicanálise, né? Este homem ele necessita estar à frente da sua família, sendo o guardião da família e estando ali matando e morrendo pela tua família, né? Eu gosto de dizer que o homem ele precisa estar um pouquinho acima e a mulher um pouco abaixo para que, se tiver alguma situação, o homem está à frente agora, para ele poder abrir os braços e cuidar da sua família. Segunda forma de ativar a masculinidade é com exercícios físicos de alto impacto e rotinas de alto domínio. Então, o homem ele nasceu necessariamente para ele ser bruto. O bruto que eu estou dizendo não é grosseiro, mas é o que caça, o que pega o negócio, firme, o que né? firme, o que carrega as malas, troca ali a lâmpada, faz um negócio. Então, e isso vem sido muito igualado. Então, a gente vê que, na verdade, mulheres estão fazendo o que era para os homens fazerem, os homens estão fazendo o que era para as mulheres fazerem. Afeminou o homem. Afeminou. Então, são homens afeminados que querem, mais velhos, viverem com papai e mamãe, com 30, 35 anos, não querem casar. Então, isso vai, né, me parece, porque vocês não contam de forma profunda, mas me parece que o Legendários ele traz isso, que é, ei, você nasceu para ser desse jeito. Deixa eu contar uma coisa para você, você nasceu para ser assim. E aonde que eu percebo isso? É um tanto de homem, minha gente, que volta ajoelhando, pedindo essas mulheres em casamento de novo. Na nossa célula mesmo, esses dias, um deles falou, você casa comigo de novo? O meu marido pediu para casar comigo de novo, a gente vai casar de novo agora, dia 9 de novembro, né? É uma renovação de votos, mas é um segundo casamento, vamos colocar assim, uma renovação de votos debaixo da palavra de Deus. E é um tanto de homem que pede essas mulheres para casar de novo, né? Você também acha, você também concorda com isso, que o homem nasce para ser, o mundo corrompe e o movimento Legendários traz de volta? Não, eu vou dar uma outra resposta diferente da do Felício e concordo com o que ele falou, mas eu sou pastor. Eu tenho uma outra resposta para isso. Ótimo, a gente gosta disso. Mas todos nós já nascemos desconfigurados. Já vem de fábrica. O propósito é o que nós seríamos, é o que Deus tem para nós. Então, estabelecer o homem, devolver ao homem a sua posição, não é a posição que ele aprendeu com os pais de bons valores. Não, é um propósito que Deus estabeleceu para ele antes que ele existisse. Entendeu? Então, existe um padrão que Deus estabeleceu. Existe um papel que Deus estabeleceu lá no Éden, para Adão. E Adão falhou. Adão falhou. Então, porque Adão falhou, todos agora que são nascidos de Adão falharam junto com ele. Adão ferrou tudo, pastor? Adão foi o maior causador. Alguns até dizem, mas foi a mulher. Essa foi a resposta de Adão. Ainda foi covarde em culpar a mulher. Você está entendendo? Ele não assumiu o seu erro e a sua posição, porque ele deveria ter se posicionado e falado, eu falhei porque eu não guardei a minha mulher, eu não guardei o jardim, eu permiti que a serpente estivesse dentro do jardim. Então, a culpa é dele. Eu não tenho dúvida com relação a isso.
Agora, ele não se colocou na posição que Deus havia estabelecido ele. Agora, Deus estabeleceu, Deus escreveu algo para nós. Deus escreveu algo para o homem, Deus escreveu algo para a mulher. E as duas posições são valorosas diante de Deus. Então, quando que nós perdemos? Nós já nascemos perdidos. Essa que é a grande situação. Por conta de Adão. Por conta de Adão. Nossa, agora já quem teve nascemos uma perdidos. clareza aqui fui eu, viu? Nós já nascemos perdidos. Nós já nascemos perdidos por conta de Adão. A Bíblia diz isso em Romanos. Romanos está repleto disso. Né? Então, por causa de um só homem, todos agora se tornaram pecadores. E destituídos estão da glória de Deus. Então, qual que é a verdadeira identidade, o verdadeiro papel do homem? O homem é o sacerdote da sua casa. É aquele que traz Deus para dentro do seu lar. Então, você vai ver muitos bons pais que estão ensinando princípios para os seus filhos de não roubar, de não matar, de ser honesto, mas estão falhando no papel de sacerdote. Então, esse homem ele não está na posição que Deus criou para ele, mesmo ele sendo uma boa pessoa. Então, existe um papel que eu penso que ele ainda está acima de todos os outros para o homem, que é o papel de sacerdote. O homem é o sacerdote, mas o homem também é o líder da casa. O homem é o provedor da casa. O homem é o caçador, né? Como diz o livro aqui do Shep, ele é o caçador, é o que vai para a guerra. Tudo isso que o Felício falou está corretíssimo. O homem é tudo isso. Agora, se ele não nascer de novo, ele vai continuar falhando no seu propósito. Se ele não for restaurado a essa posição de filho, que é o que nós falamos anteriormente, o propósito ainda não vai ser cumprido. Por que que a montanha ela cumpre um papel importante? E aí não é só a montanha, tá certo? As igrejas já fazem um trabalho excepcional com os encontros, com evangelismos, que é o trabalho do novo nascimento. Ah, pastor, mas os legendários ele leva até pastores, homens de Deus, pessoas já convertidas para a montanha que voltam transformados. Sim, porque aí já é uma outra situação. São homens que se converteram, mas não teve transformação. A montanha, ela cumpre os dois papéis. Ela cumpre o papel da conversão, porque muitos acabam tendo um encontro com o legendário número 1, mas eles também eles acabam tendo um processo de transformação. E eu vou te dizer, transformação não é uma coisa que você tem agora e acabou. Não, ela é dia a dia. Ela tem que continuar acontecendo, é processual. Então, hoje você está consciente de muitas coisas na sua vida que precisam mudar, mas pode ser que amanhã você acorde e você tropeça, mete o pé na jaca. Uhum. Mas você agora, como um homem de verdade, um homem bem posicionado, você precisa, então, meter o pé na jaca, eu vou lavar o meu pé, vou limpar a minha bagunça e vou assumir a responsabilidade, como um homem de Deus, como um homem honesto, como alguém que, de fato, está de acordo e alinhado com o propósito de Deus. Entendeu? Então, existe uma sequência. Eu tenho que nascer de novo. Se não nascer de novo, se eu não tiver um encontro com o legendário número 1, que pode ser lá na minha igreja, pode ser num evangelismo, ou na pode montanha. ser na montanha, pode ser em qualquer um desses lugares, e aí, para isso, não precisa colocar dentro de uma caixa, ok? Deus se manifesta de várias formas, mas a maneira como ele escolheu foi através da pregação, isso é muito importante, porque está escrito, tá certo? Então, ele tem que ter essa experiência. E as demais coisas, elas vão ser construídas. Eu gostei disso. Fez sentido para você? Fez sentido e de uma forma... Revelou aqui, viu? O pastor fala de uma forma sobrenatural e eu falo de uma forma carnal, natural, né? Mas ele você está correto. Essa desconfiguração que ele deu do Adão, que ele voltou lá atrás, eu fiquei assim, uau. É verdade. Eu pensei assim, meu Deus, vou ter que cortar minha parte. Falei errado. Não, tá tudo certo. Mas fala, meu amor, e aí? Mas pastor humilhou a gente aqui, pastor. A gente sempre fala, né, dos graus que passam a masculinidade do macho, do homem e do patriarca. Uhum. Então, a montanha, ela promove essa transformação goela abaixo.
Ela tira o homem da situação de macho, orgulhoso, truculento, etc., para a situação de um patriarca. Aquele que ele sabe a sua posição, ele sabe a sua posição nessa família, né? E ele sai da truculência para a firmeza. Existe uma diferença. Então, essa transformação ela é muito nítida, né? Do homem macho para o homem patriarca. Perfeito. Perfeito, Esse patriarca, ter um patriarca em casa, um patriarca, um sacerdote, faz toda a diferença na família, né? As esposas que agradecem, porque elas quem podem... elas descansam mais quando elas têm um homem patriarca e um homem sacerdote, quando elas têm um sacerdote, até porque elas têm mais espaço para desempenhar aquilo que elas nasceram para fazer, né? Que é serem as cuidadoras, que é cuidar de sua família, dos seus maridos, e que as mulheres têm muita dificuldade hoje por não terem o sacerdote dentro da sua casa. Sim, e aí faz muito sentido o que o Felício falou primeiro. Uma vez que tem o sacerdote em casa, o homem que teve esse encontro, que está cumprindo o papel de sacerdócio dentro de casa, agora sim, ele pode levar os seus filhos. Ele tem a capacitação para levar os seus filhos para o lugar que ele já foi. Entendeu? Porque você não pode levar ninguém para um lugar que você nunca foi. Agora, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Até para que a gente seja didático para as pessoas que estão em casa. Vocês falam muito de sacerdote, eu também falo. Consegue dizer assim, de um jeito bem simples, características de um homem que é sacerdote? É aquele homem que ora, ele traz uma vida de oração para dentro do lar, que valoriza as coisas de Deus, que ensina para os filhos a respeito de Deus, que incentiva a casa, está envolvida no corpo, que é a igreja. Então, tudo isso é o homem que ele trava as suas batalhas espirituais, mas de joelhos em oração. Porque diferente do conceito que se tem do homem aí fora, é o homem truculento, como a gente acabou de falar, é aquele que mata ou morre. Só que o verdadeiro homem de Deus é aquele que vence suas batalhas de joelhos. O verdadeiro homem de Deus, ele coloca o joelho no chão e ele ora. Na hora da briga com a esposa, porque todos nós temos brigas, temos conflitos dentro de casa, eu tenho também, sou pastor e tenho. Tenho meus momentos difíceis, já tive vários outros momentos. Mas qual que é a diferença? É que eu aprendi o caminho da humilhação. Agora eu brinco com a minha esposa. Eu vou ativar meu superpoder. Aí ela, que superpoder? Da humildade, da humilhação. Eu vou me humilhar agora. Diante de qualquer situação. Seja para lidar com alguém, para lidar com o irmão que está zangado comigo. Eu falo para ela, agora, veja o meu superpoder agora, o poder da humilhação. Aí eu pego, ligo, peço perdão. Me humilho. Às vezes estando certo, mas eu peço perdão. Por quê? Porque uma coisa que eu aprendi é que ninguém vence a humilhação. Ninguém. Então, o casal está brigando, está em conflito, é só um se humilhar que a briga acaba. Se um morrer, não tem mais briga. Só tem briga porque está dois vivos. E os dois querem dar razão. Eu sempre vou colocando para os casais que na discussão é como se eles estivessem num barco, né? E aí vem a chuva forte, vem o vento, e quando um já não está conseguindo remar, o outro ele vai lá e joga o remo também e fala, vamos afundar junto. Alguém precisa segurar o remo para o outro. Suicídio. Alguém precisa dizer, tá, você não está conseguindo? Eu seguro aqui o remo para você. Pois Né? Agora você falou da sua esposa. Eu também vou te fazer essa pergunta, tá? Então, ó. Já vai pensando aí. Porque meu esposo é assim. Meu esposo ele é um cara tão. Eu falo que ele é um cara diferenciado. O assunto tá rolando aqui assim, ele tá assim, ó. É impressionante. Não é porque eu tô ele pensando. Entra no modo. Eu tô aqui assim, ele tá. Não, é porque eu tô pensando. Eu tô olhando para as coisas, mas tô conectando as coisas que o pastor vai falando, entendeu? Você não tá olhando ali como é que foi feita aquela máquina, não, né? Não. Ah, então tá bom, obrigada. Então vai ter essa pergunta para você também. Tá. Legendário número 47.060. Legendário número 47.060. Quem é a sua esposa para você?
Ah, minha esposa, primeiro adjetivo é que ela é o amor da minha vida, né? Minha melhor amiga. Então, nós cultivamos desde cedo uma amizade muito, muito próxima, né? Nós nos conhecemos muito bem, casamos na corte, né? Sem beijos, sem amassos antes do altar, né? Então, nosso primeiro beijo foi lá no altar e, para mim, foi a maior realização da minha vida. Foi a gente ter vencido isso, porque havia uma pressão até mesmo dos familiares para que tivéssemos qualquer contato antes. Mas nós viemos de uma escola, vamos dizer assim, onde nós aprendemos a valorizar as pequenas coisas. E uma das coisas que a gente tem conosco desde sempre é que no final o que vai sobrar é a amizade. A física acontece, tudo cai, a beleza cai, tudo murcha. A barba vai ficar branca, né, tudo pastor? fica branco. Então, não tem como lutar contra a física. Mas, no final, a gente quer continuar tendo a admiração, tendo o prazer de estar perto um do outro. E isso, para nós, é muito importante. Então, hoje, nós somos um casal muito conectado um ao outro, companheiros. Então, ela é minha companheira. A gente está envolvido em tudo. Tudo que eu faço, tudo que ela faz, um está apoiando o outro sempre, sempre. Nunca ela esteve para um canto e eu para o outro. Na verdade, a gente até diz que nós não somos de muitas amizades. Às vezes, eu vejo alguns amigos falando assim, vamos fazer isso. Eu já pergunto, com a esposa ou sem esposa? Por quê? Porque eu gosto de estar com a minha esposa. Tem marido que não gosta de estar com a esposa. Infelizmente, falar isso é ruim. Eu já encontrei uma pessoa na igreja que ele estava lá 10h30 da noite. Eu falei, irmão, você passou o dia aqui na igreja. 10h30 da noite, você não vai para casa. Minha esposa está insuportável hoje. Ou seja, ele não quer estar com a esposa. Então, a gente sabe que aqueles dias, né, os dias da TPM, são dias difíceis. Mas... Estava neles esses dias. Mas eu tenho tanto prazer de estar com ela. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Então... às vezes a gente até brinca, deita na cama e fala, e se eu morrer? Né? E a gente fica conjecturando algumas coisas. Eu falo, você não vai morrer. Pastor, então você pode dizer que, mesmo sendo um homem que nasceu dentro da igreja, o Legendários te tornou um marido melhor? Claro, com certeza. Por quê? Viu homens. Apesar de eu ter, como eu falei, eu venho da escola que eu fui bem instruído, né? Fiz curso de noivos, curso de casais, eu dou aula de curso de casais, curso de criação de filhos na igreja. Mas quando você vai para a montanha, a experiência te ensina na montanha. E você passa a perceber que, às vezes, até a falha da sua esposa, ela é suportável. Entendeu? Ela mandou para você uma lista de compras, você chegou lá e você está voltando no meio do caminho, ela te liga e fala, esqueci do cheiro verde. E você tem que retornar. E você voltar, né, sem se debater, igual um porco, isso é uma das coisas que a montanha vai construindo na gente. Não é óbvio, assim. não vira uma pessoa perfeita. Eu ainda continuo tendo os meus defeitos. E ela sabe dos meus defeitos. Né? Mas você passa a ser mais paciente. Você passa a ser mais cúmplice. Isso Amém. É importante. Muito bom. Agora, dá licença que eu vou fazer aqui o meu, né? Claro. Fazer o meu dia, pastor, dá licença. Bora ver se ele vai fazer o seu dia. Né? Agora, que responsabilidade, né? Fazer o meu dia aqui. Já está dando o nosso tempo, mas tem aí alguns minutos que eu acho que seria muitas horas para falar de mim, mas brincadeira. Quem é a sua esposa para você? Isso não é nem para mim, eu quero que... É um pouco para mim, mas... para que as mulheres possam ouvir como um legendário vê sua esposa. Porque a gente escuta, às vezes, os homens falando, minha esposa é chata, minha esposa é isso. Quem é sua esposa para você? E se o legendário te tornou um marido melhor? Bom, que responsabilidade falar depois de um pastor e falar para minha esposa. Mas hoje eu tenho uma clareza absoluta de que a minha esposa, para mim, ela é uma comigo.
ela é carne da minha carne. Ela é a coluna da minha família, onde eu sou a cabeça. Ela é a minha auxiliadora, ela é a minha copiloto, ela é a minha auxiliadora em todas as minhas decisões. Ela é aquela que estará comigo no dia do arrebatamento. Então, eu tenho essa clareza, assim, eu não teria como conceituar de outra forma depois de tudo que eu vivi. E, principalmente, né, por ser você, por você ter sido tão paciente, por você ter sido tão amável e com inteligência emocional absurda, né? Como poucas pessoas, talvez, não sei, quem teria inteligência emocional maior que a sua. Então, é só isso que me vem como conceituar você. Você é uma comigo, carne da minha carne. Se tornou um marido melhor depois dos Legendários? Totalmente. Se tornou um marido melhor? Se tornou? Aí eu que pergunto. Meu Deus do céu. Daqui a um tempo vocês vão saber mais coisas. Eu que pergunto, é verdade. Até que Jesus volte, né, meu amor? Até que ele Até volte. que Jesus volte. Gente, para eu poder finalizar em uma palavra, para a gente não tomar o nosso tempo, em uma palavra, eu vou fazer uma pergunta que é: qual foi não são o maior ganho da experiência do Legendários? Em uma palavra, pastor, qual foi teu maior ganho? Superação. Meu amor, qual foi teu maior ganho? Foi relacionamento com Deus. Superação e relacionamento com Deus. São 2 ganhos extraordinários. Sim. Eu quero agradecer vocês por esse momento, agradecer por a gente ter tido esse tempo para falar desse movimento tão extraordinário que é o Legendários, que está restaurando tantas famílias, que está levando tanta gente tantos homens e famílias para conhecerem o Legendário número 1 e se converterem e terem essa experiência sobrenatural. Eu quero agradecer muito vocês, gente, que essa mensagem possa chegar na sua casa, na sua família. Esposas, mandem para os seus maridos. Se tiverem dúvidas, tem aqui todos os nossos arrobas para falar sobre o Legendários. Eu fico muito feliz da gente poder ter esse tempo para falar para as pessoas sobre um assunto que é tão poderoso e tão edificante. Muito obrigada, pastor. Amém. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por esse momento. Obrigada, meu Amém. amor. Te vejo em casa mais tarde, viu? Te vejo em casa. Isso Depois aí. desses elogios, hein, pastor? Claro, É verdade. Com certeza. Muito obrigada, gente. Mais um Papo que Edifica e até o nosso próximo episódio. Até.